É a TV AC Uruçuca, Bahia, aqui no terceiro e último dia da Semana do Empreendedor Rural. E nesse momento está acontecendo a aula prática, oficina, com os alunos de tecnologia de alimentos. E aqui está acontecendo a oficina, aula sobre defumação de carnes e pescado. Vamos nos aproximar. Aquele processo, ele não queime todo de vez. Se ele queimar todo de vez, não vai fazer efeito, porque toda hora você tem que estar repondo, né, a serragem. Então é de fundamental importância, bota uma camada de serragem e um pouco de água. Uma camada de serragem e um pouco de água. Após esse processo, a gente tira o cano do meio, acende e coloca aqui dentro. E também quando for colocar, desculpa só, fica à vontade. Se for colocar a madeira, é interessante que você coloque azeite de casa, você derrame por cima, porque o azeite ele não deixa a madeira queimar por si só, ele fica segurando aquele fogo ali. E outra coisa, o interessante é não ter a chama do fogo aqui. O interessante, aqui há um controle de entrada de ar, onde você vai controlar, você deixa ela pegar por alguns momentos, ou seja, antes de colocar o frango, você tem que fazer esse preparo aqui embaixo. Depois que você perceber que pegou fogo e depois daquela constância criou uma brasa através de você vedando aqui o ar, você começa a ver saindo só fumaça, você vai perceber que só está saindo fumaça, você vai abrir, você vai olhar. Aí que vai começar o processo da defumação. Quando você vê que está apagando a brasa, você controla ali, dá uma abertura para que entre mais ar e por aí o processo vai acontecendo. Quem mantém o fogo aceso é o quê? O oxigênio. Então quando a gente fecha, a tendência é diminuir o fogo e automaticamente diminui a temperatura. Quando a gente observa aqui, a temperatura está abaixo de 75 graus, porque no espelho te pede 75 graus. Se você perceber que a temperatura está subindo muito, o que a gente faz? Fecha. Fechou? A tendência é diminuir a quantidade de fogo que tem embaixo e ele vai baixar a temperatura. Então você vai olhando sempre, não pode sair muito tempo daqui. É um processo que tem que ter acompanhamento para não diminuir a temperatura nem aumentar. É a TV AC Uruçuca, Bahia, e nós estamos aqui com os professores, instrutores, alunos, e vamos obter informações do que se tratou essa aula prática de hoje do curso de Tecnologia de Alimentos. Começando aqui por professor Gilmar. Portanto, Gilmar, qual foi o objetivo dessa aula prática de hoje? Meu irmão, boa tarde a todos. O objetivo dessa aula, na verdade, é um mini curso defumado, onde nós cadastramos alguns alunos para que participassem do processo, né, de defumação. O nosso processo começou com a formação de frango, tratamento de frango, o processo, a cura úmida, como funciona a cura úmida, para depois dessa cura úmida, o frango fica 7 dias dentro do refrigerador. Após esse processo, 7 dias, ela vem para o exaustor aqui, o defumador, onde ele será defumado, né, por aproximadamente 5 horas, né? Eu sou do curso de Engenharia de Alimentos, temos aqui o nosso colega Peterson, de Engenharia de Alimentos, e esse daqui são os colegas, os amigos que vieram nos prestigiar, se matriculando para adquirir conhecimento nesse mini curso que nós ministramos hoje. Pois não, Peterson. Complemente então algumas informações que você achar necessária ao que Gilmar acabou de passar aqui pra gente. Eu creio que é um mini curso muito interessante, porque a gente, querendo ou não, as pessoas na sociedade veem muito como um produto de luxo, né? Mas o processo, ele é um processo muito simples, se você levar e seguir ali o passo a passo, e ao mesmo tempo você cria uma metodologia onde você vai desenvolver um produto a seu gosto e trazendo também saúde para sua mesa, porque aquilo que a gente passou aqui é um tratamento do frango onde não há nenhum tipo de conservante.
sendo que vai se demorar muito menos tempo para se consumir, mas querendo ou não, por outro lado também traz saúde para a mesa das pessoas e é aquela inclusão social onde as pessoas deixam de criar uma mística de que realmente os produtos defumados são só para aquela classe de pessoas mais abastadas. Certo. No saber empírico, historicamente, essa prática da defumação já vinha dos primórdios. O que mudou de lá para cá? Claro, a tecnologia, né? Olha só, na verdade esse processo todo, como a gente estava falando lá, depois o Gilmar vai completar, né? A gente observa que na história da humanidade as pessoas se aglomeravam muito pouco. Então, pelo fato de se aglomerar muito pouco e não ter a necessidade de preservação de alimento, porque era bem vasta, né, a localidade onde eles residiam, mas com o tempo isso foi mudando, começou a haver uma concentração muito maior de pessoas naquela área e aquela área já não supria mais a necessidade para o abastecimento das pessoas. Sendo assim, começou-se a se preocupar com a preservação dos alimentos. Aí que começou todo o processo, colocando sal nos produtos, a salinização dos produtos, e por aí foi se criando toda essa metodologia e tecnologia que a gente tem hoje aí. Mas Gilmar vai aqui agora completar essa parte aí dessa sua pergunta. Então tá ok, Gilmar. Você aí faz pra gente. Esse processo acontecia aproximadamente a 850 a.C., né? Olha só. Onde as pessoas colocavam a carne no sol, o alimento no sol, Certo. e ali havia uma espécie de defumação, uma Certo. espécie de conservação. Uhum. Após 850 a.C., aí as pessoas começaram a colocar em um fogo baixo. E esse processo ia demorando. Para quê esse processo? Para que durasse o tempo de prateleira. E foi evoluindo e hoje nós trazemos aqui pro IFE baiano, né? Para o laboratório de processamentos e beneficiamento de carnes e derivados, peixe, etc. E nós beneficiamos de forma tecnológica para que ele tenha mais tempo de prateleira e com melhor qualidade, tudo estudado. Pronto. Ou seja, o processo de defumação tem como objetivo conservar com maior durabilidade, E aumentar o tempo de prateleira, do sabor também. A qualidade do produto. dificultando também o processo de deteriorização dos alimentos. Nesse processo a gente traz a qualidade do produto, Certo. a gente traz suculência do produto, a gente Certo. traz uma cor específica do produto que não tira a cor, a característica Mantém do a produto. proteína também dos alimentos, conserva. Conserva a sua proteína, Certo. né? E com esse processo, meu irmão, é bem importante ratificar que eles combatem as bactérias maléficas através do nosso processo, de tudo que nós praticamos aqui. Só tem a somar a contribuição de vocês nas informações aqui obtidas, mas o que pensa então os nossos outros alunos, nossos alunos que estão aqui acompanhando de forma bastante atenciosa, o que essas informações têm a somar com o conhecimento e a formação de vocês? Realmente. Qual que é o seu nome? Giovanni. Meu nome é Giovanni, eu estou participando do mini curso. Certo. E foi de fundamental importância, porque como os mestres aí nos ensinaram, é um processo muito antigo e era feito de qualquer jeito, até pelos meus antepassados. E hoje eu fiquei aprendendo as quantidades corretas, as quantidades necessárias para o processo de cada quantidade de O tempo necessário, processo de tempo de defumação, cura, o isso. tempo de defumação e as quantidades dos produtos necessários para utilizar especificamente, que eu já fazia, mas fazia de uma maneira leiga, de uma maneira arcaica. E hoje, com a orientação aí do Peterson e do Gilmar e dos outros colegas, a gente aprendeu mais profundamente essas quantidades e para que servia cada tipo de produto. Foi muito interessante o curso, de um aprendizado excelente, e aí nós vamos levar para o resto da vida o que nós adquirimos aqui hoje. Tá ok, parabéns. Peterson! Só uma informação assim para efeito de educação: toda a madeira que foi usada aqui foi produto de polda do Instituto Federal. Olha só, educação ambiental, hein? Em nenhum momento a gente extraiu a madeira, a árvore. Certo. Esse processo foram galhos que estão ali.
se tira a casca Certo. e passa a madeira por um processamento que ele vai virar pó Certo. ou em pequenos pedaços e é Certo. colocado aqui. Certo. Então, só para efeito de preservação da natureza e o comprometimento do Instituto Federal IF Baiano Uruçuca, que foi um procedimento de polda das Não é madeiras. todo qualquer madeira Não, ou de forma aleatória que venha a ser utilizado para Até porque esse para a gente processo da respeitar a queimagem. legislação. Estou vendo aqui que o professor Gilmar está com a amostra, trata-se de quê? Aqui nós temos a laranjeira, Certo, o pó da laranjeira, certo, e aqui nós temos pedaços da mesma, que Certo. pode ser de duas formas, em pedacinhos e em pó. Certo. É de fundamental importância ressaltar que cada madeira que a gente faz a defumação do Certo. alimento, a cor vai influenciar na cor. Ah, isso que eu ia perguntar. Isso. Assim interfere. Interfere sim. Por exemplo, nós temos aqui laranjeira, nós temos pitanga, nós temos acerola, nós temos goiabeira. Então, são madeiras específicas para fazer a defumação. Porque tudo isso aí vai influenciar no sabor e na cor. Se você pega uma madeira escura, vai influenciar na cor do alimento. Aí você pergunta talvez, e por que no sabor? Porque depois de defumado, o alimento, o frango, o bacon, a salsicha, seja lá o que for, ela vai ficar com a carne, Certo. além de estar suculenta de todo o processo, ela vai ter o sabor de cada madeira que Certo. foi defumada. É isso aí. Olha só, que conhecimento. Agora, uma coisa importante que eu destaco sobre a questão da economia, né? A geração de renda para... E quando eu observo aqui, veja só, esse material selecionado, específico para essa função e com a sua devida embalagem, veja só o quanto isso contribui também para o desenvolvimento econômico. Muito importante isso, não é? Agora, Peterson. o mais interessante é que aqui nós temos um produto aqui que ele foi comercializado já num processo de industrialização, Isso. de ensacamento. Mas o mais importante que a gente foca aqui é que nós ensinamos as pessoas como elas podem fazer também sem precisar de um alto custo, porque querendo ou não, um certo custo. Levar... E elas mesmas podem ter uma laranjeira em casa, e elas passarem por um processo de poda, e elas mesmas estarem fazendo esse processo de matéria-prima para poder usar na defumação. Isso é O que é mais utilizado? Porque eu estou vendo aqui o fragmento em pó da madeira, tá? E outros que nós chamamos esses pedaços aí, a maravalha, né? Maravilha. Certo. Olha, na verdade o que mais pode ser usado vai depender da técnica que a pessoa quer desenvolver no processo de defumação. Certo. A gente estava explicando lá dentro que a gente criou-se um tempero com passo a passo, mas a pessoa ela pode desenvolver o tempero dela, a forma dela, mas sempre respeitando os critérios de percentual de quantidade. Certo. Mas ela, da mesma forma, a madeira ela pode criar a madeira com a metodologia dela. É interessante sempre manter um padrão de ter uma madeira com odor, com cheiro, que dê uma característica típica para o produto. Certo. Então nós temos aqui a madeira em pó, a maravalha, Pedaços. e nós temos fragmentos. Esses fragmentos aqui, que nós aqui, estudantes do IFE, nós aprendemos também a fazer a maravilha desse próprio produto. Certo. Porque aqui, na verdade, eu quero parabenizar o IFE Baiano, o Instituto IFE Baiano, porque eu costumo dizer, um aluno que adentra nesse estabelecimento para estudar realmente, eu tenho por certo que ele vai sair daqui um excelente profissional. Por quê? Porque você vai para a aula teórica, alguns minutos após você está fazendo a prática. Então nós conhecemos a teórica da coisa, como onde surgiu, quando surgiu, em que ano surgiu, e depois nós colocamos em prática. Essa conciliação, né, do teórico e a prática, soma-se para um bom aprendizado, né? E aqui nós temos a acerola, né, a madeira acerola, e nós temos aqui a laranjeira. Né? Com relação, irmão, só para encerrar, né, a minha fala, a minha participação. A questão ambiental. Com relação ambiental, aqui nós do IFE Baiano, nós não afetamos a natureza. Por quê? Importante Nós isso. sabemos que tem muita broca nas laranjeiras, muita laranjeira morta. Certo. Aí. É necessário desbrotar, podar algumas árvores. Então essas partes que são podadas, que são desbrotadas, elas são beneficiadas, reaproveitadas para beneficiar produtos que vão ser de agregado grandes valores.
E com relação ao senhor falou, com qual é mais utilizado a fazer? Isso é relativo. Relativo. Por quê? Se eu fosse abrir hoje uma empresa de defumados, eu tinha que saber o sabor. O irmão Roque tinha que dizer, eu quero o meu frango defumado com aroma e com essência de laranja, de laranjeira. Certo. Nós iríamos preparar dentro do sabor, vai de gosto. Certo. A mesma coisa, pessoas que não usam açúcar, usam adoçante. Nós temos um projeto agora, que eu estou desenvolvendo um projeto, de algumas pessoas que não querem usar açúcar. Nós criamos agora o sachê de mel de abelha. Olha né? só. Onde as pessoas podem levar e temperar seu suco, pode temperar seu chá, temperar seu café. Nós já fizemos alguns testes. Certo. E é de fundamental importante. Então é critério, é gosto. Então é livre, espontânea vontade. Como nós ensinamos aqui no curso hoje, aí perguntaram, Gilmar, Petson, e essa relação de ingredientes aí, é certo? Para nós, o que nós ensinamos dá o primeiro passo. Certo. Agora, andar, é você que vai andar. Importante isso. É o que os pais fazem com o filho. Claro. Ensina, engatilhar, os primeiros passos, os pais estão de mão dada. Depois que os filhos aprendem a andar, ele vai seguir seu caminho e desenvolver seu futuro como Deus quer em primeiro lugar e Ele queira. Um grande abraço a todos. Agradecimento também. A gente não pode, né, Gilmar? Deixar de agradecer as pessoas que estiveram aqui, Claro. deixando sua casa, seu lar e nos doando um pouco de tempo para adquirir conhecimento. Todos aqui são alunos que estavam aqui. Alunos e pessoas também de outras cidades, Certo. como nosso amigo. Ah, E muito não bem. deixar de agradecer também, principalmente a direção do Instituto, a coordenação do curso de Engenharia de Exato. Alimento e principalmente a professora A Solane. professora Solane. Professora Solane, que é uma pessoa que tem que se dedicado, dobrar os meios para que Certo. tudo acontecesse aqui como Certo. aconteceu da melhor forma possível. Então a gente quer deixar também, né, Gilmar, Com nosso certeza, uma agradecimento à gratidão professora Solane. Certo. Temos aqui um outro aluno. Passe para a gente aqui qual a sua opinião com vista da importância desse momento aqui que vocês tiveram. Bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite. Certo. Qualquer horário que você estiver assistindo esse vídeo. Pronto. Antes da minha fala, queremos agradecer aos nossos professores, professor Gilmar e o nosso companheiro aqui do lado. O Peterson, Gilmar. E também a TV Acervo, que sempre está acompanhando a gente. Verdade, verdade. A todo o dia, todo, no decorrer da semana, está sempre aqui conosco. Certo. E Parabéns, hoje gente. tivemos a aprendizagem da defumação do frango, que foi para nós como um exemplo, esse exemplo que nós aprendemos aqui hoje, podemos passar para outras pessoas Verdade. daqui para frente. A multiplicação do saber, né? Do Isso. conhecimento. E tenho certeza que nós aprendemos e futuramente nós iremos aprender com nossos futuros alunos, caso se a gente estiver mais Com avançado. certeza. E tenho certeza que dias melhores virão para nós e iremos passar muito mais para toda a comunidade Uruçuca. Também queremos agradecer o Instituto Federal Baiano, na pessoa da nossa coordenadora Solane, que é a Isso. nossa coordenadora do técnico de alimentos. E desde já quero deixar aqui a minha gratidão a todos e agradeço. Você de que cidade? Eu sou de Ilhéus, Bahia. De Ilhéus, Bahia, para que vai nosso forte abraço a todas as pessoas que seguem o nosso canal no YouTube, o Instagram, o Facebook, é a TV Acervo Uruçuca, Bahia. Fecha então esse momento, Gilmar, o Peterson, com uma mensagem. Antes de encerrar e deixar minha mensagem, eu quero agradecer o IF Baiano, né? A nossa professora Solane, como já foi dito, uma pessoa extremamente dedicada ao curso, aos alunos, né? Ao diretor, aos coordenadores do curso. E não quero deixar sem grato também, Roque, de agradecer à Prefeitura Municipal de Uruçuca, que hoje esse projeto aqui está sendo realizado através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do secretário Agdo Muniz, né, Certo. com o projeto Empreendedorismo que está sendo implantado aqui no Instituto IF Baiano. E queremos agradecer a todos. E venham visitar o centro acadêmico da universidade. Aqui, na verdade, meu filho veio aqui visitar, disse aqui é uma cidade dentro de Uruçuca, que aqui tem um acervo de conhecimento para transmitir para o mundo. Um grande abraço e Deus abençoe. Peterson. Concluindo, dizer que foi muito bom, né? Tá aqui todo mundo unido.
aprendendo, que a gente aprende todo mundo junto. E desejar a vocês também sempre sucesso, porque vocês estando aqui, vocês estão valorizando também o nosso trabalho. Tá ok? Obrigado. Nosso Obrigado. forte abraço. É a TV Acervo Uruçuca, Bahia, aqui na Semana do Empreendedor Rural. TV Acervo, sempre presente conosco. Um grande abraço.